Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a esse encontro semanal com o Grupo Aulas da Vida, que nesse mês de outubro escolhemos o tema Torturas da Alma. Só pelo título nós sabemos que não são coisas muito boas, né? Que possam nos machucar, nos torturar. Essa transmissão está sendo realizada pela Rádio e TV SEAC de Bauru, estado de São Paulo. Hoje eu vou discutir, estudar com vocês sobre uma dessas torturas que são as mágoas. Meu nome é Amália e antes eu convido a todos vocês para unirem comigo numa prece ao nosso Criador. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus, amigo de todas as horas, estamos aqui reunidos em seu nome para um estudo e uma reflexão sobre o tema as mágoas. Dentro do vosso Evangelho, dentro da nossa doutrina espírita, que nos dão inspiração para o nosso dia a dia e como melhorar a nossa vida. Peço, Jesus, que estejas aqui entre nós e humildemente eu vos peço que possas abençoar a cada uma dessas pessoas que estão sintonizadas conosco neste momento. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus. Mágoas. Mas o que são mágoas? No dicionário, mágoas diz o seguinte: é um sentimento muito comum dos seres humanos, que vem caracterizado por uma sensação provocada naturalmente por outras ou outra pessoa, a partir de um ato indelicado, de uma ofensa, de uma situação que nos decepciona muito. Ela também tem um sentido figurado. E pasmem vocês, que mágoa, nesse sentido figurado, também pode significar inveja. Inveja, sim, daquilo que pertence a outra pessoa, né? Claro, qualquer coisa que possamos ter essa inveja. Nós sabemos que com tantos sentimentos assim nocivos, é natural que a mágoa nos traga muitos malefícios. Ao contrário de outros sentimentos que passam mais rápido, a mágoa não. Ela é duradoura. Ela fica ali, permanece dentro de você por muito tempo, às vezes por uma vida inteira. Todos nós somos passíveis de sentir ou então magoar alguém. Temos que lembrar disso também. Principalmente quando nós passamos por uma decepção, uma ingratidão, naturalmente causada por pessoas que nós amamos muito. E isso deixa sequelas profundas dentro de nós. Já foi comprovado pela ciência médica que a mágoa, quando é muito profunda, ela pode durar muito tempo, gerando níveis de profundo estresse para nós. Sim, profundo estresse, que naturalmente vão prejudicar a nossa saúde, principalmente quando nós ficamos remoendo aquela situação e não sai daquele pensamento negativo e pensamento fixo, eu poderia dizer. E isso são por coisas que nos causaram muitos sofrimentos, seja por palavras, seja por atitudes. Quando a mágoa torna-se essa companheira inseparável, sim, inseparável, ela nos mantém preso
a pessoa ou as pessoas que provocaram tudo aquilo. E isso vai por muito tempo. E às vezes ela vai até para outras existências futuras. Para você ver o poder que a mágoa tem sobre nós, que naturalmente é um poder maléfico. E nós podemos perceber que a mágoa só machuca a todos nós profundamente quando nós amamos muito uma pessoa. Então eu poderia dizer que no mesmo nível que você ama ou talvez pensa amar uma pessoa, você vai sentir essa mágoa, às vezes até com um nível muito maior. E essa mágoa, quando não trabalhada, o que eu te quero dizer não trabalhada? Quando você não faz o possível para se libertar disso, quando você não consegue compreender, quando você não consegue perdoar, isso é um ácido corrosivo dentro de nós. Vocês não imaginam o que a mágoa provoca em nosso organismo físico, em nossas emoções, na nossa vida social. E isso causa um estrago enorme dentro de nós. Vamos ver como que ela pode nos machucar no corpo físico. Quando você para nesse sentimento maligno, maléfico, muito tempo, como eu já disse, você pode adquirir úlcera, asma, alergias, hipertensão, diabetes. E tem outras coisas mais. E se você demorar muito tempo, ela pode causar até câncer. Parece que não. É como se você tivesse ferido o seu braço, né? E todo dia você vai ali e machuca aquilo um pouquinho. Todo dia você vai ali e machuca aquilo um pouquinho. Aquela ferida jamais vai cicatrizar, porque ela está sendo renovada continuadamente. E assim é a mágoa. E nossas emoções? Vocês não imaginam. Ela provoca, pessoal, apatia, sim, apatia, nervosismo, tristeza, sim, tristeza, ansiedade, insônia e sentimentos de que você está sendo injustiçado, que você está sendo humilhado ou até que você está sendo rejeitado. E isso vai se tornando uma bola de neve dentro de nós. E na vida social? Olha, falei da vida física, falei das emoções e agora na vida social. O que ela pode provocar? Quando você não consegue sair disso, você acaba com essa tristeza, com essa apatia das emoções, você acaba se isolando das pessoas. Sim, isolando. Por quê? Essa apatia que você adquiriu começa a afastar você das pessoas. Eu não vou mais confiar em ninguém, né? Você perdeu a confiança de uma pessoa, então você decide dentro de si, eu não vou mais fazer o bem para ninguém, eu não vou mais confiar, as pessoas só sabem machucar, ofender. Quando você fica preso nisso, você não tem mais vontade de sair. Você não tem vontade de entrar em novos relacionamentos, porque você perdeu a confiança no ser humano. É natural.
Sim, é natural que isso possa acontecer. Mas nós temos que saber que nós, por conta dessas emoções, que nós recusamos trabalhar, que nós recusamos a perdoar, nós nos tornamos também agressivos. Agressivos no ambiente doméstico, agressivos no ambiente de trabalho, agressivos até com os amigos, porque eles vão perguntar: o que está acontecendo com você, fulana? Você anda triste? Você anda nervoso? E a gente não quer falar sobre isso, não quer admitir que você está sofrendo, que você está sentindo esse sentimento corrosivo. Então, o que acontece? Você gera um ambiente hostil onde você estiver. E eu devo lembrar a vocês que, sabiamente, as correntes psicológicas dizem o quê? Que quase sempre as pessoas que se magoam com muita facilidade são portadoras de um grande sentimento de inferioridade. Sim, porque elas possuem uma baixa autoestima. E nós temos que trabalhar sobre isso. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior dos mandamentos. O que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E o segundo? O segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Nesta frase de Jesus aos doutores da lei, amar ao próximo como a si mesmo quer dizer, antes, ame a si mesmo. E quando você se ama, você consegue também amar ao próximo. Olha que resposta sábia de Jesus sobre a nossa autoestima. Paulo, o grande apóstolo, o grande pregador do cristianismo, estando preso em Éfeso, ele envia uma carta aos cidadãos colossenses da cidade de Colossos, que ele nem nunca tinha ido lá, mas muitas dessas pessoas, ouvindo seus ensinamentos, passaram também a movimentar as pessoas para se tornarem cristãs. E entre aqueles que seguiram a Paulo, foi designado a essas pessoas que naturalmente pregassem o Evangelho de Jesus. E Paulo ficou sabendo que aqueles novos cristãos estavam sendo muito influenciados pelos falsos doutores, querendo confundir a cabeça desses novos cristãos, ainda muito frágeis com os ensinamentos, e eles se puseram a ter contendas uns com os outros. E Paulo envia uma carta a eles, recomendando o seguinte. Isso está no capítulo 3, versículo 13, da carta aos Colossenses. Olha o que Paulo envia a esse povo. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha queixa contra vós. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Olha o recado, para que a gente vivesse em harmonia, aquele pessoal vivesse em harmonia. E se por acaso tivessem ficado magoados uns com os outros, perdoai entre si mesmos, lembrando que esse perdão nós devemos a todos, porque Deus
nos perdoa toda hora de nossa vida. Nós não podemos esquecer disso. Assim como o Senhor vos perdoou e perdoa. Então nós devemos perdoar. O conselho de Paulo tem um valor terapêutico sobre cada uma dessas pessoas. Porque o perdão das ofensas, o perdão da mágoa, é uma terapia para todos nós. Quando Jesus, respondendo àquela pergunta de Pedro, quando Pedro se aproxima de Jesus, ele pergunta o seguinte: Mestre, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? 7 é um número cabalístico, né, para os judeus, tem a sua simbologia, e 7 era uma coisa muito importante. Jesus, se virando para Pedro, lhe responde: Eu não vos digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Cada ofensa, viu, gente? Então, se nós formos fazer uma continha simples, 70 vezes 7 dá 490 vezes por cada ofensa, por cada mágoa. Olha o nosso compromisso. Jesus já sabia que nós somos muito melindrosos, muito frágeis. A sua recomendação era para que a gente não ficasse preso desse sentimento ruim. Vocês podem me perguntar, muitos de vocês, Amália, eu estou aqui com um sentimento dentro de mim a respeito de uma certa pessoa. Eu não sei se isso é mágoa, se é decepção, o que seja, mas tá me machucando um pouco. Então você estaria perguntando, como pode surgir a mágoa? Existe algum motivo para que a mágoa surja? Eu vou citar alguns motivos para que todos nós, fazendo uma reflexão, vejamos se algum desses tipos que eu vou citar, nós nesse momento não estamos sentindo. Vamos ver. Primeiro, término de um relacionamento amoroso. Ah, como dói. Sempre uma das partes fica machucada, fica dolorida. Não tem como, não tem como. E você fica remoendo aquilo. Eu amei tanto aquela pessoa, por que ele me tratou daquele jeito? E fica ali paradinha naquilo, né? Calúnias e injúrias com o nosso nome. Como dói, gente. Eu já passei por isso. Como dói. Fere a nossa dignidade. Fere o nosso amor próprio. Fere o nosso orgulho. Né? O nosso orgulho. Como é que ela está falando aquilo de mim? Eu não sou desse jeito. Ser traído, principalmente pela pessoa que nós amamos. Ser traído pelo cônjuge, por um amigo, por um familiar. Isso acontece, pessoal, acontece muito. Ingratidão dos filhos, mães, pais, como dói ingratidão de filho. Meu Deus, como dói. Quando somos alvos de preconceitos, seja raça, cor, seja escolaridade, sim, escolaridade, seja uma condição econômica,
sexo, religião, pessoal, religião. Como nós sofremos com preconceitos em todas essas questões. E isso machuca também. Amigos que desertaram. Quem não tem amigos que desertaram da sua vida? Que você até hoje ama, mas às vezes nós ofendemos essas pessoas, até sem ter intenção, e a pessoa não teve uma compreensão necessária, mesmo que você vá se desculpar, que seria o ideal. Se você sente que você ofendeu, tente se desculpar com a pessoa. Se ela não se desculpar, o que você pode fazer? Neutraliza. Neutraliza essa emoção de dor. Porque amigos que desertam da nossa vida também provocam dor. Mas Emmanuel nos diz o seguinte, que de vez em quando uma árvore precisa de uma poda. Olha que interessante. De vez em quando a árvore precisa de uma poda. Coloca na mão de Deus. Prejuízos materiais, sejam eles causados por um sócio, de repente você juntou todas aquelas economias, decide abrir uma sociedade, a pessoa não tem lá um caráter muito bom e de repente você se vê sozinho e com muita dívida ainda. Isso é tão fácil de acontecer. E prejuízos materiais também pode ser causado por amigos. Ai, eu estou passando por uma fase difícil, eu precisava de um dinheiro, eu precisava disso, daquilo, e você confia, e a pessoa nunca mais lembra daquilo, às vezes se afasta, você perde até um amigo, naturalmente. Ou então familiares, sim, familiares também podem nos dar prejuízos. Mas isso entra também dentro de outra característica, um benefício esquecido, uma ingratidão. Nós costumamos prestar favores, benefícios às pessoas e no fundo, nós queremos que elas retribuam esse benefício. E às vezes a hora que você precisa, a pessoa não está nem aí. E você começa a conjecturar. Meu Deus, quando ela precisou de mim, eu estava aqui pronto para ajudá-la. E agora eu estou precisando e essa pessoa nem se toca. Olha, meus irmãos, eu diria a vocês que nós não podemos exigir retorno de um bem que foi feito, não. Se você está fazendo um bem de olho naquilo que a pessoa possa te recompensar, não faça. Então não faça. Porque talvez ela nunca vá te recompensar e você vai sofrer muito. Faça o bem, como diz um ditado, faça o bem, não olhes a quem. Faça o bem, esqueça. O que a mão direita faz, que a esquerda esqueça. Isso está na Sagrada Escritura. Então, esqueça que você fez aquele bem, porque se não for essa pessoa, Deus vai enviar outra para você, para te auxiliar. Não esqueçam disso, viu? Quando somos ignorados, meu Deus, quando às vezes você não é convidado para uma festa,
uma cerimônia importante, que pode ser um casamento, um aniversário. Convida, às vezes, amigos próximos seu, mas não te convida. E aí você fica machucada, fica magoada. Por que que eu não fui convidado? Aí você tem aquele sentimento que eu falei lá atrás de ser rejeitada, de que foi injustiçada. Você se sente humilhada. Quando você trabalha, nos cargos de trabalho também, trabalha bastante, almeja uma posição melhor, e o seu chefe vem e convida a pessoa que está do seu lado e não te convida. Isso também provoca uma mágoa intensa. Intensa. Palavras hostis e desnecessárias. Muitas vezes, meus amigos, a gente às vezes até sem pensar, solta cada palavra, cada frase que machuca um outro. E nós nem pensamos que estamos machucando. Mas quem recebeu está sentindo. Nós podemos receber e também falar palavras hostis. E, naturalmente, temos que vigiar. Às vezes não tem, são desnecessárias, principalmente no ambiente doméstico, entre os pais e filhos, entre os cônjuges. E nós nos vemos provocando até no trabalho, com os amigos. Vamos pensar bem nisso. Falar menos, né? Falar menos. Agora, vocês estão aí raciocinando sobre que existem outros tipos de mágoa, é claro. Vocês estão aí raciocinando sobre isso. E pode até me fazer uma pergunta. Nós podemos superar as mágoas? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 938, ele pergunta aos benfeitores espirituais sobre a ingratidão. Eu vou ler a pergunta para vocês. As decepções causadas pela ingratidão não são feitas para endurecer o coração e o fechar à sensibilidade? Você tem um bom coração, vamos dizer assim. Prestou um serviço maravilhoso para uma pessoa, fez um bem enorme para uma pessoa. E essa pessoa deu a você como paga ingratidão. Naturalmente, você ficou muito decepcionado e vai falar consigo mesmo. Daqui por diante eu não ajudo mais ninguém, porque eu não quero passar por isso de novo. Você está certo pensar isso? É o que Kardec está perguntando aos espíritos superiores. Fechar o coração à sensibilidade. Você vai ver a necessidade e não vai socorrer ninguém, porque você não quer passar por aquela emoção negativa de novo. Vejamos o que eles respondem. Isso seria um erro. Porque o homem de coração, como dizes, está sempre feliz pelo bem que praticar. Ele sabe que se não for reconhecido nesta vida, na outra o farão. E o ingrato sentirá então remorso e vergonha. Os espíritos querem dizer o quê? Se for um homem de coração mesmo, verdadeiro, ele não vai tá nem aí, como diz o jovem, por essa ingratidão. Porque ele sabe que nós desencarnamos, o outro também vai desencarnar. Talvez a gente se encontre lá no plano espiritual
e nossas atitudes vão vir à tona. E aquele irmão ingrato, naturalmente, vai procurar você para se retratar, com muito remorso e com muita vergonha. Olha o peso. Então, nós não devemos ter essa atitude errada, como diz os espíritos, de não ajudar mais ninguém. Faça o bem e vá embora. Não exija agradecimento, não exija retorno. É isso que nós temos que fazer. É uma preservação nossa até, viu? Emmanuel, no livro Estude Vida, capítulo 13, que foi escrito pelas mãos de Chico Xavier, ele diz o seguinte, ele nos dá um lembrete, uma pequena frase, mas é um lembrete importante. Ele diz assim: todos nós somos suscetíveis de erro e por isso mesmo perdão é serviço de todo instante. É o que Jesus diz. Perdoai-vos uns aos outros. Amai uns aos outros, como eu vos amei. É duro, gente, o exercício do perdão. Você extirpar a mágoa do seu coração não é fácil, não é fácil. Mas será que nós podemos superar essas mágoas? Jesus nos dá inúmeros caminhos para que a gente exercite o perdão e supere as mágoas. O primeiro seria o perdoar. Perdoar, pessoal, não significa que você tem que concordar com o outro. Não. Você tem o seu ponto de vista, o outro tem o ponto de vista dele. E nós devemos respeitar a opinião dos outros, sim. Você não precisa pensar como ele, mas não fica aí com raiva, com mágoa. Perdoa. É o termo mais certo, perdoar. Jesus também já nos diz para orar e vigiar a todo instante. Sim. Ou você pode provocar a mágoa, até sem pensar, sem refletir, ou você pode vigiar a mágoa. As duas, para que você, quando a receber, não se machuque. Reconhecer a mágoa. Você se magoou, por isso nós estamos aqui hoje conversando sobre a mágoa, citando alguns exemplos daquilo que provoca mágoa. Então, reconheça que você está com mágoa. Mas também vamos trabalhar essa mágoa. O que é trabalhar essa mágoa? Buscar ajuda para se libertar. É um flagelo. Trabalhar a mágoa, se você sozinho não consegue, busque a ajuda de um terapeuta, um atendimento fraterno no templo que você frequenta. Nós, espíritas, temos um sistema de atendimento fraternos, que dá muitos bons resultados. São pessoas capacitadas, preparadas para ouvir o outro. Na Igreja Católica nós temos a confissão. Nas evangélicas tem o pastor, tem as pessoas que orientam também. Não deixe de buscar ajuda. Seja de um amigo em que você confie, ou de um familiar. Olha, eu não estou conseguindo digerir isso. Eu estou magoado profundamente com essa pessoa. Não se demore, gente, nesse sentimento.
Não se demore, não. E outra coisa, trabalhar a autoestima. Sim, eu sou uma filha dileta de Deus. Eu amo a Deus. Eu me amo. Eu amo também o meu irmão. Talvez o que eu sei, aquele que me ofendeu não saiba. Talvez tudo isso, se eu estivesse no lugar dele, eu faria o mesmo. Vá conversando com você mesmo, vá dialogando com o seu eu superior, né? Nós temos um eu superior. Nós temos os anjos guardiões, que nós podemos dialogar com eles. Nós temos Jesus. Orai e vigiai, meus amigos. Nutrir sentimentos positivos também ajuda a superar as mágoas. Sentimento positivo é você afastar o desânimo. Procure se divertir, ser alegre, ler um bom livro, fazer uma boa caminhada, respirar um ar puro, assistir um bom filme, fazer uma tarefa manual que você goste, que te relaxe, né? Que te dê paz. Isso ajuda muito, viu? Praticar boas ações, essa outra também. Eu posso dizer a vocês que as verdadeiras alegrias que alimentam a nossa alma vêm da prática verdadeira da caridade, a prática do bem. Desinteressado, bem entendido. Não revidar da mesma forma que você recebeu qualquer insulto. Chico Xavier já dizia o seguinte, que nós deveríamos sentir compaixão daqueles que precisam humilhar e ofender para se sentirem fortes. Ele precisa usar da truculência, da força verbal, às vezes da força física, para provar que ele é o mais forte. E na realidade, ele só está provando que ele é o mais fraco. Outra coisa, vamos treinar também a não invejar. Pessoal, quando eu descobri que a mágoa, no sentido figurativo, pode ser a inveja, eu fiquei pasma. Mas a inveja, eu vou contar um pequeno caso acontecido comigo na cidade em que eu moro. Não sei se vocês são assim, mas quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente tem sempre um vendedor, né? Que a gente gosta dele, gosta de comprar com aquela pessoa. E numa grande loja de departamentos aqui onde eu moro, e tinha essa menina muito simpática, agradável, que eu, quando precisava de alguma coisa, eu buscava essa vendedora. Ela até me auxiliava com suas opiniões, com seus conselhos. E uma tarde eu fui nessa loja, porque ia ter um casamento, eu precisava de um presente. Quando eu entrei na loja, falei, onde está? Vou dar um nome fictício, viu? Maria. Ai, dona Amália, a Maria, desde que chegou aqui hoje de manhã, ela está em prantos, ela não para de chorar. Maria estava já entrando no 9º mês de gravidez e aquilo me preocupou. Falei, mas aconteceu alguma coisa? Não, dona Amália, não aconteceu nada. Ela chegou assim
E o nosso gerente falou, Maria, oh, você não está nem em condições de trabalhar. Fica lá na salinha de repouso e vê se isso te ajuda. Aconteceu alguma coisa, todo mundo solícito, que ela era muito boa. Não, e chorando, chorando, chorando. Ô, dona Mária, ela gosta tanto da senhora. A senhora não vai lá conversar com ela? E eu fui. Quando eu entrei, Maria me viu, Maria me abraçou, chorou mais ainda. O que foi, Maria? A senhora sabe, olha, eu vou ter o bebê. Eu já estou entrando no 9º mês. Eu vou perder esse bebê. Eu estou com esse sentimento de tristeza que ele não vai vingar, que ele vai morrer no parto. Falei, Maria, que é isso, minha querida? Tenha pensamentos positivos. Não vai acontecer isso. Você está sentindo alguma coisa durante a gravidez? Não, eu fui no médico, está tudo bem. E eu tenho que voltar a semana que vem, que eu acho que ele vai marcar o dia da cirurgia. Eu estou com medo de perder o meu filho. Maria sabia que eu era espírita, não sei que religião que Maria tinha. Maria, eu estava indo justamente nesta tarde, depois da compra, que eu nem comprei nada, eu estava indo para o centro espírita que eu frequento, que eu dirijo uma reunião que existe até hoje. Isso era numa terça-feira e a reunião começava às 2h. Falei, Maria, eu estou indo lá para o meu templo espírita. Eu posso levar o seu nome para fazer oração? Nessas reuniões mediúnicas, a gente faz oração, muita oração para as pessoas que pedem. Mas foi eu que pedi a ela, né, se eu poderia levar o seu nome. E ela consentiu. E eu levei. Uma entidade espiritual, protetora da nossa reunião, depois que eu li o nome dela, né, ela disse o seguinte, ela está bem, o bebê está bem. Apenas ela recebeu uma carga muito negativa de inveja. Uma pessoa do seu trabalho que sonha em ser mãe e não pode ser, e nessa existência não vai ser mãe. Não foi por mal. A tristeza da outra ter mais um filho, porque Maria já tinha outro, invadiu até o feto. Até o feto está triste. Ela passou a mão na barriga da Maria e Maria captou aquela energia de tristeza. Eu voltei para ver como Maria estava se sentindo. As meninas falaram, olha, ela melhorou um pouco, mas o gerente mandou ela embora, então, que ela não ia ter condições de trabalhar. Na outra semana, passei no mesmo dia para ver como é que ela estava. Estava lá a Maria, linda, sorridente. Dona Malha, eu fui no médico. Tá tudo bem. Já marcou até a possível data do parto. Eu falei, Maria, nós oramos muito para você, minha querida. Eu não contei, naturalmente, para ela o que foi. Nasceu um lindo menino, que hoje está perto dos 20 anos. E depois de muito tempo, continuei frequentando a loja, comprando com ela. Depois de muito tempo, falei, Maria, por que você sentiu daquele jeito? Falou, olha, dona Mária, eu não sei. Aí eu usei uma pergunta. Falei, Maria, alguém passou a mão na sua barriga? Ela pensou. Ai, dona Mária, tinha uma moça aqui, muito boa. Ela passava sempre a mão na minha barriga. Ela não tinha filhos e ela não podia ter. Falei, veja, gente, inveja causa mágoa. Olha, meus amigos, aquele que consegue esquecer uma ofensa recebida, que
vai ter um benefício muito grande vindo do nosso Criador. Quando você consegue superar as feridas da mágoa. Por quê? São verdadeiros tesouros que Deus nos envia. Primeiro, você alcança a paz interior que nós tanto sonhamos. Segundo, você preserva a sua saúde, né? Se libertou desse sentimento nocivo. E ainda conquistou o quê? Algumas virtudes, quem sabe perdoar. A virtude da compreensão, a virtude do perdão, a virtude do amor. Sim, você olha no outro com outro sentimento. Coitada. A gente tem que ter compaixão dessas pessoas, como diz o Chico. Ela precisa disso ainda para se sentir humana, se sentir mais que os outros. Aí é um sentimento de misericórdia, de compaixão que nós teremos. E eu quero lembrar a vocês que o maior beneficiário do perdão não é aquele que perdoa. Perdão. Não é aquele que recebe. O maior beneficiário do perdão não é aquele que recebe, mas aquele que o concede, aquele que perdoa. Minhas amigas, meus amigos, espero que nós meditemos durante a semana sobre esse tema e procurar se libertar desse sentimento nocivo. Mas Jesus está aí para te auxiliar a ter um novo sentimento de vida, pautado no amor, na compreensão, no perdão e na caridade. Fiquem todos com o Divino Mestre Jesus em sua paz.